Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar então do Teorema de Rowley, tá? Seja f de AB em R, AB o intervalo fechado, tá? Contínua nesse intervalo fechado e derivável no interior desse intervalo, tá? Se o f de A é igual a f de B, ou seja, se a função assume os mesmos valores nas extremidades do intervalo, então existe um ponto C no interior desse intervalo em que a derivada da função nesse ponto C vai ser zero, tá? Vamos demonstrar essa afirmação. Então, se a função for constante, não tem muito o que fazer, né? Se a função for constante, então todos os pontos do interior aí vão ter derivada igual a zero. Você escolhe um ponto C entre A e B, então, e vai ter derivada igual a zero. Se a nossa função não for constante, o que vai acontecer? Bom, se a função não é constante, existe pelo menos um ponto ali que não é igual que a função não assume o mesmo valor de f de A e f de B, tá? Então existe um x0, estamos chamando de x0 um ponto no interior do intervalo AB, que f de x0 é diferente de f de A. Bom, f de A é igual a f de B, então f de x0 também é diferente do f de B. O que acontece? Se ele é diferente, ele pode ser, f de x0 pode ser ou maior que esse valor, ou menor. Vamos supor que é maior por enquanto. Então, se f de x0 é maior que f de A, bom, como a gente tem uma função contínua no intervalo fechado, essa função assume valor de máximo, né, nesse intervalo. Se ela assume valor de máximo nesse intervalo, o que a gente vai fazer? Vai pegar esse ponto C, que é o ponto de máximo, né, já que a nossa função é contínua no intervalo fechado AB. Esse ponto C está no interior, porque a gente já sabe que tem um ponto f de x0 que é maior que o f de A e o f de B, então esse ponto C está no interior, tá? E como a função é derivável no intervalo AB, então a derivada nesse ponto C vai ser zero. Assim a gente mostra que tem um ponto C no interior de AB, que a derivada é zero. Se o f de x0 não fosse maior, mas sim menor que o f de A, a ideia é exatamente a mesma, só que em vez de C ser o ponto de máximo, o C ia ser nosso ponto de mínimo e, da mesma forma, a derivada no ponto C ia ser igual a zero. Geometricamente, o que a gente está falando é o seguinte: eu tenho aqui nosso plano cartesiano, eu tenho uma função que no ponto A e no ponto B assume o mesmo valor. Bom, o primeiro que a gente mostrou aqui é que se a função for constante, né, o que a gente vai ter? Está aqui o gráfico de uma função constante. Tá? A gente vai ter algum ponto aqui no meio do caminho, na verdade, todos eles, mas você pode escolher um Czinho, que a derivada dá zero. Tá? O que mais que podia acontecer? Bom, aquele primeiro caso ali, né? Podia ter algum ponto x0 aqui que nossa função, vou tomar um x0 aqui, que a nossa função assume um valor maior que o f de A e o f de B, tá? Ou seja, não tem como, se a nossa função é contínua, a gente teria que ter o gráfico para cá, teria que passar por esse ponto. Pode ser uma coisa tranquilinha assim, bonitinha, tá? Vai ter um ponto C no meio do caminho. Ela podia ser uma função até pior, assim, sei lá. Tá? Não importa muito. A grande questão é que, como ela é contínua, você vai encontrar um ponto C aí no meio do caminho. Vamos pegar essa outra laranja aqui, que é ponto de máximo. Tá? E a derivada aqui vai ser zero. Se a gente pensar aqui numa retangente, em outras palavras, a gente está dizendo que ela é paralela a essa aqui, tá? A mesma coisa se tivesse um x0 aqui, a diferença é que a gente ia tomar um ponto de mínimo, tá? Você pode ver que nesse gráfico aqui, os pontos de mínimo, eles estão nas bordas do intervalo e o ponto de máximo vai estar no interior do intervalo. Já nesse outro aqui, ela tem tanto ponto de máximo quanto ponto de mínimo no interior do intervalo, tá? Então, você acha até outros Cs, mas a gente garante sempre que existe pelo menos ou um ponto de máximo ou um ponto de mínimo no interior, e esse cara vai ser aquele que a derivada é zero, tá? A gente vai falar agora dos casos, ou da necessidade da função ser contínua e também da função ser derivável no interior do intervalo. A gente vai ver que a gente precisa dessas duas condições, senão o teorema não vale. Bom, como a gente havia dito, as hipóteses que aparecem no teorema de Rowley são de fato necessárias. Vamos analisar, por exemplo, a hipótese da continuidade, tá? Então, por que a hipótese da continuidade é necessária? Veja, por exemplo, esta função aqui. Uma função que vai do intervalo 0, 1 e R, que pega os valores desse intervalo da seguinte forma.
1 se o x for igual a 0 e x em qualquer outro caso, né? Para valores maiores que 0 e menores ou iguais a 1. Essa função aqui é tal que f de 0 é igual a f de 1, tá? Ela também é derivável no interior desse intervalo aqui, intervalo 0, 1. Se você olhar para o interior dela, a derivada dela é exatamente 1, tá? Que é a função de x igual a x. Mas ela não é contínua no intervalo 0, 1 fechado. Olha aqui como é que fica o gráfico dessa função. Tá vendo? Tanto no 0 quanto no 1 a função assume o mesmo valor, tá? No interior aqui é a reta f de x igual a x. Ou seja, aqui no interior a derivada é igual a 1. Portanto, essa é uma função que é derivável no interior do intervalo, nos extremos assume o mesmo valor, mas não é contínua. E não tem nenhum ponto C aqui no interior do intervalo 0, 1, tal que a derivada de 0, tá? Ou seja, a gente não tem essa garantia. Por isso que a hipótese da continuidade é necessária no teorema de Rolle. A hipótese da função ser derivável no interior do intervalo. Mesma ideia. Vamos olhar para a função módulo, né? Inclusive, a gente já falou dessa função. Se a gente olhar para a função módulo, ela é contínua no intervalo, ela vale a mesma coisa no menos 1 e 1, que é o meu intervalo fechado aqui. Então, ela é contínua no intervalo fechado de menos 1 a 1, assume os mesmos valores nos extremos aqui, mas ela não é derivável no interior do intervalo. A gente sabe que existe um problema aqui no ponto 0, né? Bom, o que acontece? Não tem nenhum ponto C no interior do intervalo tal que a derivada vá dar zero. Se a gente olhar aqui, para os valores menores que 0, a gente tem uma derivada menos 1. Para os valores maiores que 0, a gente tem uma derivada 1. Ela não é derivável no zero. Ou seja, não tem nenhum ponto C que garanta para a gente ali no meio do caminho que a derivada da função seja zero. Ou seja, a hipótese da função ser derivável no interior do intervalo também é necessária.